Bem-vindos ao nosso canal. Preste muita atenção. E aí, pessoal? Hoje temos uma história incrível sobre uma esposa que queria um relacionamento aberto, mas agora se arrepende. Olá a todos! Nunca pensei que chegaria a esse ponto de procurar estranhos na internet para obter orientação, mas aqui estamos nós. Minha esposa e eu estamos juntos há 10 anos, mas casados há 8. Nos conhecemos na faculdade e fomos os primeiros um do outro. Só eu honestamente pensei que tínhamos um relacionamento único e lindo por causa disso. Mas parece que fui só eu. Em algum momento, minha esposa começou a trabalhar em uma nova empresa. No início, ela achou difícil se encaixar porque sempre foi reservada. Mas, depois do meu incentivo, ela fez amizade com um grupo de garotas, algumas das quais eram solteiras, divorciadas ou namorando, mas não eram casadas. No começo, fiquei feliz por ela ter feito amigos, mas depois ela começou a sair para beber, festas ou algo que seus amigos haviam planejado. Fiquei preocupado com a mudança de comportamento dela e tentei conversar, mas ao mesmo tempo não quis restringi-la de qualquer forma. Isso começou a afetar nosso relacionamento no quarto. Minha esposa não era do tipo que iniciava a intimidade, mas, como ela continuava saindo, estava muito cansada ou não estava com humor. Em algum momento, sua companhia contratou um novo gerente que minha esposa e seus amigos gostaram. Ela começou a mencioná-lo de passagem, mas chegou a um ponto em que ela estava apontando como ele lidava com certos problemas que não pareciam estar relacionados ao trabalho. Questionei-a sobre seu fascínio por esse homem e ela ignorou minhas preocupações. Até começou a perguntar se eu me arrependia de não ter mais experiência com mulheres, ao que eu disse não, porque ela é tudo o que eu sempre precisei. Jurei que por um momento pensei que vi um lampejo de tristeza nos olhos dela, mas ela rapidamente mudou de assunto. Ela começou a mencionar casamentos abertos como uma forma de apimentar nosso casamento. Fiquei surpreso, pois minha esposa nunca foi esse tipo de pessoa e nem tão liberal sexualmente. Para ser honesto, recusei no início e questionei se isso tinha alguma coisa a ver com o novo gerente, o que ela negou, mas disse que sentia que estava perdendo. Ao mesmo tempo, não queria me perder, então essa era uma opção mais segura. Me pergunto se ela estava brincando com fogo. Então, concordei relutante e ingenuamente. Estabelecemos algumas regras, principalmente para não dormir com outra pessoa em nossa casa. Por um ano, minha esposa saiu em encontros, teve uma noite só, como se eu não tivesse previsto isso. De alguma forma, está em algum tipo de relacionamento com aquele gerente. Eu, por outro lado, tive alguns encontros, mas nenhum caso de uma noite, porque frequentemente parecia errado para mim. Minha esposa perguntava se eu estava bem, mas na verdade não mudaria o comportamento dela. Em algum momento, senti que o amor que tinha por ela, aquela pura inocência especial do casamento, acabou, e isso estava me matando por dentro. Acabei saindo com uma mulher incrível que migrou da Coreia do Sul. A conversa foi fácil, ela tinha a inteligência de um estalo de chicote, rápida como um relâmpago, e um sorriso que faria alguém esquecer de si mesmo. Isso, claro, levou a mais encontros até que fossemos íntimos. Honestamente, nunca fiz sexo como fiz com essa mulher. Nunca soube que uma mulher poderia ser tão incrível, dando e fazendo alguém se sentir tão desejável. No começo, minha esposa achou fofo, mas com o passar dos meses, ela começou a questionar meu relacionamento com minha amante. Eu prontamente indiquei que essa ideia era dela, e até que ela estava em um relacionamento com o gerente, eu estava preocupado com ela. Ficou em silêncio, ela parecia querer dizer algo, mas segurou a língua. Minha esposa começou a chegar em casa mais cedo para me surpreender com o jantar e deixar a casa ainda mais limpa. Ela também começou a vir ao meu local de trabalho para deixar o almoço e iniciou a intimidade no quarto. Honestamente, se não fosse por ela ter aberto nosso casamento, o que também sou culpado por concordar, tudo isso teria me feito pular de alegria. Mal cedi às tentativas dela de intimidade, e quando o fiz, foi simplesmente para superar isso. Com algo em mim, em relação à minha esposa, morreu, e pude ver que ela também sentiu isso. Perguntei o que causou essa mudança nela, o que foi diferente. A resposta que recebi foi que ela quer me mostrar que me ama e está feliz comigo. Eu nunca pretendia, mas comecei a rir. Perguntei o que aconteceu com o pequeno grupo de amigos dela, o amante do empresário ou ela uma noite fica. Ela não respondeu naquele dia e simplesmente foi para a cama chorando. No dia seguinte, chego em casa e a encontro esperando por mim. Ela me disse que quer encerrar nosso casamento. Toda essa experiência foi um erro horrível, que se arrepende de tudo e quer que sejamos o foco do nosso relacionamento novamente. Eu disse a ela para ser honesta comigo e me dizer o que inspirou tudo isso em primeiro lugar.
E você não sabia que foi o grupo de amigos dela que plantou a ideia por causa de suas inúmeras façanhas sexuais? E quando o gerente dela apareceu, ele surpreendentemente apoiou esse estilo de vida e encorajou minha esposa a viver livre. Aparentemente, isso se desenvolveu em um caso emocional, mas só se tornou físico quando o casamento começou. Uau, assim torna tudo melhor. Ela descreveu como estar bêbada ao volante de um carro em alta velocidade. Foi emocionante e inebriante, mas o preço da decisão se tornou alto demais para ela suportar. Ela vê agora que nunca precisou de uma comparação e que o que tínhamos era verdadeiramente único e especial. Mas agora ela sente como se tivesse assassinado nosso casamento e qualquer chance de uma vida juntos. Eu disse a ela que talvez nunca mais fosse capaz de vê-la como minha esposa novamente, e isso a fez desabar na minha frente. Eu simplesmente a segurei em silêncio enquanto ela chorava até adormecer em meus braços no sofá. Ela deixou desde então seu trabalho e cortou contato com todos os seus amigos e seu empresário. Até me disse que está disposta a passar o resto da vida me compensando e trabalhar até os ossos para ser vista como uma esposa por mim. Mas eu não cortei contato com minha amante. Minha amante, francamente, me faz sentir como um homem. Eu posso desafiar o mundo, e minha esposa não faz isso há algum tempo. A verdade é que não sei o que fazer nesta situação. Eu adoraria ter de volta o sentimento especial, se possível. Minha amante basicamente me salvou quando eu estava no meu nível mais baixo. Por favor, me ajude. Esquecede. Acrescentar que teremos nossa primeira sessão de aconselhamento matrimonial em algumas horas. Não tenho certeza de como será a terapeuta, parecia legal e experiente. Ela parecia imparcial e realmente ansiosa para ajudar. Embora seja nossa primeira sessão, minha esposa considerou isso uma oportunidade para contar tudo. Parece que ela confessou que esse grupo de amigos a fez se perguntar se ela havia perdido a chance porque estava comprometida com o primeiro namorado e não teve outras experiências. Que nunca teve as mesmas aventuras que algumas dessas mulheres supostamente incríveis tiveram, lembre-se de alguns dos quais são divorciados, mas nenhum é casado. O terapeuta apontou que isso pode ser, e muitas vezes é, prejudicial para o casamento devido à diferença de mentalidade. Minha esposa pareceu concordar e acrescentou que, depois que o novo gerente começou a abordá-la, alguns desses amigos a encorajaram a ver onde isso iria dar. Que esta era uma chance para ela explorar ou descobrir a si mesma. Ela obviamente se sentia culpada, então ela diz que nunca fez nada físico até que um dos divorciados sugeriu um casamento aberto como brecha e disse a ela que alguns casais saem mais fortes por causa disso. Então, depois de lamentavelmente de novo, ela diz que me convenceu a abrir o casamento. Sua suposta aventura começou. Era inebriante e cegante, mas faltava substância real, não como a que construímos ao longo dos anos. E ela começou a questionar suas razões para fazer isso. Ela disse que podia ver a dor em meus olhos, mas disse a si mesma que isso era uma aventura. Ela disse que nunca se perdoaria por isso, sua chance de ter uma experiência incrível. Então a gravidade de tudo isso nunca a atingiu de verdade até que ela percebeu uma mudança em mim. No começo, ela presumiu que, porque eu saía para namorar, eu gradualmente aceitaria a situação dela e ficaria bem com isso. Mas tudo mudou quando minha amante se tornou uma aparição constante na minha aventura. Aparentemente, comecei a sorrir de novo sem motivo, como meus olhos brilhavam quando eu recebia uma mensagem de texto ou quando eu saía alegremente da sala para atender uma ligação. Ela disse que de repente sentiu um aperto no estômago e começou a ter muitos ataques de pânico sem motivo. Ela pediu conselhos aos amigos novamente, mas eles disseram que era uma reação normal para mim durante a aventura. Mas quando o mesmo divorciado que sugeriu isso em primeiro lugar disse que parece que sua amante o faz feliz, foi quando a realidade de tudo finalmente ocorreu a ela. E a possibilidade muito real de que outra mulher, e não a esposa dele, deu alegria a ele, quase a fez desmaiar. Ela percebeu o quão ridículo isso tudo era e implorou que a ajudassem a me reconquistar. Mas eles apenas disseram a ela que, se ela não conseguia lidar com isso, por que ela abriu seu casamento? Ela sabia naquele momento que essas pessoas eram tóxicas e uma ameaça ao nosso casamento e à vida que construímos. Portanto, ela está em uma missão para me reconquistar por todos os meios necessários. Por outro lado, não compartilhei muito, mas informei o conselheiro sobre a situação do meu lado com minha amante ainda na foto. Para a qual o conselheiro disse que não havia resolução, poderia ser contatado com minha amante ainda na foto e sugeriu que marcássemos outra consulta depois de amanhã. O conselheiro disse que era incomum alguém ficar com ela pela primeira vez por tanto tempo e deu a impressão de que qualquer tempestade pode ser superada. Suspeito fortemente que ela nos queira para ser uma de suas histórias de sucesso.
Desculpe pela extensão, mas achei importante fornecer uma atualização completa. 2 pontos ainda não foram resolvidos. Descobrir como vincular postagens e expressar meu caloroso agradecimento a todos que entraram em contato. Peço desculpas por não conseguir responder a cada um de vocês, seja na caixa de entrada ou na postagem. De qualquer forma, aqui está a atualização até agora. Agradeço imensamente todo o seu apoio. Literalmente, vivi um episódio à la Jerry Springer. Desde então, mudei-me para um apartamento de propriedade do meu irmão por um preço ridiculamente baixo. Ele possui várias propriedades e teria me deixado ficar de graça, mas recusei, em parte devido ao que descobri sobre o comportamento de minha esposa e algumas revelações perturbadoras sobre seu gerente durante nossa segunda sessão de aconselhamento. Respondi a algumas das perguntas que alguns reditores fizeram. Perguntei a ela se algo físico aconteceu antes do início do casamento. Ela, relutante, admitiu que não foi físico, mas eles se tocaram na frente um do outro. O gerente a convenceu de que não era tecnicamente uma traição, pois não era físico, apenas apreciação mútua. Fiquei chocado e ela começou a tremer e hiperventilar, chorando e pedindo desculpas. O conselheiro ficou surpreso com a revelação. Ela se ajoelhou, abraçou minhas pernas, demonstrando arrependimento. Perguntei o que mudou a visão dela sobre ele. Ela compartilhou que, ao se afastar do grupo, o comportamento dele mudou. O ouviu falando sobre ela, dizendo que conquistá-la foi fácil e que ela era apenas uma distração agradável. Ele afirmou que não tinha intenção de terminar com sua noiva. Isso a chocou, levando-a a vomitar no estacionamento. Ela admitiu sentir falta da conexão que tínhamos e sugeriu recomeçarmos juntos. Quando perguntei se ela o amava, ela afirmou que nunca deixou de me amar, mas que ele era algo diferente, uma tolice que ela pensava ser amor. Ela sugeriu um recomeço, mas eu decidi afastar-me para processar tudo. Ela teve um colapso, mas o conselheiro sugeriu que um tempo separados poderia ajudar na cura. Ao chegar em casa para fazer as malas, minha esposa recebeu uma videochamada de uma ex-amiga. Descobri que, após a demissão dela, essa amiga e o gerente começaram um caso. A amiga teve um susto de gravidez, mas, ao perder o namorado e ser humilhada, perdeu o bebê. A exposição do gerente por parte da amiga causou um caos, inclusive revelando a noiva dele, uma professora de necessidades especiais, a qual ele alegou ter traído por mera distração. A ex-amiga entrou em contato, querendo minha versão dos eventos para coletar evidências. Fizemos o teste de cova, e ela, visivelmente perturbada, agradeceu por encontrá-la. Ela assumiu a responsabilidade e explicou que a perda do filho e do amor de sua vida mudou quem ela era. O gerente, agora exposto, enfrenta consequências sérias, possivelmente sendo demitido e colocado na lista negra da área. Agradeço a todos pelo apoio e conselhos. A situação continua a se desdobrar, e estou tomando decisões para seguir em frente. Mas o mesmo pode ser verdade para ela também, e ela aceitou. Ela saiu depois de ouvir o meu lado da história e pediu desculpas novamente. Eu precisava pegar algumas coisas do lugar antigo, então escolhi um momento em que eu pensei que minha esposa não estaria em casa. Infelizmente, ela estava lá. Mas o que me surpreendeu é que ela tinha a maioria das fotos do nosso casamento na mesa de centro, assim como outras, e estava olhando para elas quando me notou. Pude ver que ela estava chorando. Ela tentou me abraçar, mas eu gentilmente a empurrei para o lado. Ela tentou me oferecer o almoço, mas eu disse a ela que não estava com fome e que não demoraria, só precisava de algumas coisas antes de poder prosseguir. Ela disse que tinha algo para me mostrar. Pegou o telefone dela e me mostrou uma mensagem que recebeu há 2 dias de seu ex-empresário, que a repreendeu. Era de um novo número, já que ela bloqueou o antigo dele. Aparentemente, minha esposa ajudou seu ex-amigo a expô-lo a todas as partes relevantes, e ele estava furioso. Ela disse que teve a ideia de uma senhora idiota e de construtores de casamento que ela pensava ao expor o segredo, que ela estava transferindo seu poder, além de nos dar uma chance de lutar. Eu disse a ela que estava feliz por ela ter tido a oportunidade e coragem para fazer isso, mas isso não muda nada entre nós. Também a informei que vou parar o aconselhamento matrimonial, mas em vez disso, farei aconselhamento individual. Isso a fez soluçar baixinho, e ela disse que entendia. Eu sei que devo sentir euforia pelas ações tomadas ou raiva porque demorou tanto, mas me sinto entorpecido com ela. Isso não é normal, por isso quero abordar isso em um aconselhamento individual e não em aconselhamento matrimonial. Também consultei um advogado de divórcio por recomendação do meu irmão, só para ser seguro a partir de agora. Não estou realmente disposto a lutar por este casamento, e parece que minha esposa pode sentir isso antes de eu partir. Ela tentou iniciar a intimidade, mas quando recusei,
Ela gritou e perguntou o que meu amante faz por mim que ela não pode. O que ela ama é que sua esposa não pode, ela disse em voz alta. Tenho certeza de que os vizinhos ouviram. Eu disse a ela que, se não conseguisse entender depois de tudo o que aconteceu, então fica claro para onde nosso casamento está indo e deixado para trás. Sua esposa realmente começou a ver as consequências de suas ações. A triste verdade é que ela faria qualquer coisa para voltar atrás e não fazer as mesmas escolhas erradas, mas as coisas não funcionam assim. Talvez ela possa se esforçar para se descobrir e se tornar uma parceira melhor, mas provavelmente não será com você, porque ela já queimou essa ponte. A única coisa que você pode ter certeza é que ela vai lembrar-se sempre de você e se arrepender do que ela fez. Isso é mais do que muitos de nós recebemos de nossos relacionamentos. Boa sorte para você. A moral da história é que, mesmo diante de situações difíceis e decisões dolorosas, é importante enfrentar a realidade e buscar o que é melhor para o próprio bem-estar emocional e mental. O protagonista reconheceu a necessidade de tomar medidas para preservar sua própria saúde mental, optando por interromper o aconselhamento matrimonial e buscar orientação individual. Além disso, a história destaca a importância de aceitar as consequências das ações, mesmo que isso signifique o fim de um relacionamento. Cada pessoa tem o direito de buscar felicidade e crescimento pessoal, mesmo que isso envolva tomar decisões difíceis e seguir em frente. Convido a todos vocês a se inscreverem em nosso canal e deixarem seus comentários, pois sua opinião é muito importante para todos nós. Também vamos deixar para você outro vídeo na tela com outra história que com certeza você vai gostar. Um abraço do Gustavo. Até a próxima história de Momentos da Vida.